Bom, você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil, nós hoje vamos continuar falando de produtos bancários. No vídeo anterior, nós falamos de cartões de crédito e débito, de crédito direto ao consumidor, de crédito rural, de caderneta de poupança. Falamos também de título de capitalização e de poupança, de previdência aberta. Hoje nós vamos dar continuidade neste tema, que é o item 5 do edital, que trata de produtos bancários, portanto, é o segundo vídeo nosso sobre produtos bancários. Hoje nós vamos falar de consórcios, nós vamos falar de opções de investimentos que os clientes dos bancos dispõem no dia a dia e vamos falar também de seguros. Portanto, a aula de hoje, o vídeo de hoje é um vídeo menor, mas de grande importância e vocês vão compreender o porquê a partir de agora. Nós temos como ponto de partida para essa aula de hoje, para esse vídeo, o tema consórcio. A pergunta que eu faria: alguns de vocês já participou de algum consórcio? Vocês sabem o que é um consórcio? Vocês sabem a vantagem de um consórcio em relação a outras opções que estão disponíveis na aquisição dos bens? Se você não sabe, nós vamos compartilhar com vocês aqui agora um conjunto de informações a respeito dos consórcios que vai permitir que você tenha as informações mais relevantes. Mas lembre, se você entrar e for funcionário do Banco do Brasil, você vai ter que se aprofundar um pouco mais, porque os clientes de consórcios têm muitas dúvidas e vocês vão ter que tirar todas as dúvidas. O que é um consórcio? Na verdade, ela é uma modalidade de crédito onde as pessoas se juntam para pagar um bem. Digamos, você e mais 99 pessoas, ou seja, 100 pessoas têm interesse em comprar um carro no valor de 50 mil. Vocês se juntam e juntamente, todo mês, cada um das 100 pessoas faz um depósito, digamos, de R$500, R$500 para 100 pessoas dá 50 mil. Isso permite que a cada mês um de vocês tire o carro de 50 mil reais. O consórcio, conceitualmente, não é muito mais do que isso. É um grupo de pessoas se reunindo, cada um depositando mensalmente um valor e para cada mês uma das pessoas retira o bem associado ao consórcio. Só que, apesar da simplicidade conceitual do consórcio, existem várias informações que são muito relevantes e que você precisa saber e que nós vamos estar compartilhando com vocês. Primeiro, ao contrário do financiamento normal, em que você pega o dinheiro emprestado e depois paga, aqui você paga o consórcio antes. Então, veja bem, um conjunto de pessoas está pagando o veículo, no caso do exemplo que nós demos, do carro de 50 mil reais, antes. Então, você tem 100 pessoas, cada um depositando 500 reais, e isso forma 50 mil reais por mês. Cada mês uma pessoa é sorteada e adquire o carro, ou seja, você está pagando antes. Lógico que aquele que é sorteado ele vai continuar pagando até chegar aos 100 meses e isso faz com que ele receba o veículo antes de pagar o valor por completo. Mas qual a diferença? Aí é que entra a importância do consórcio em relação às demais linhas de financiamento. Os juros para você comprar um veículo de 50 mil provavelmente vai fazer com que o gasto total que você tenha com o veículo seja da ordem de 100 mil. Pode observar, quando você comprar um veículo financiado, pegue o valor das prestações, multiplique pela quantidade de prestações e compare com o valor do veículo à vista. Você vai chegar a um valor que você vai desembolsar equivalente a quase o dobro do veículo ou até mais do que o dobro. Já no consórcio, pode observar, você vai comprar um veículo para o consórcio, você vai gastar aí na faixa de 25% a mais só. Então um veículo que custa 50 mil vai te custar
no máximo aí 60 e poucos mil reais. Portanto, a vantagem do consórcio em relação ao financiamento convencional é que você vai despender um valor financeiro bastante inferior do que aquele que você despenderia se você fizesse uma compra financiada. Então, o consumidor não paga juros no consórcio. O consórcio é uma forma de fazer uma poupança forçada. Vamos imaginar você que não está preocupado em retirar o carro neste momento, porque você já tem um carro mais velho, mas que está atendendo a sua necessidade. O que você está fazendo? Você está fazendo uma poupança para, ao final do prazo, ter o dinheiro para você comprar o carro à vista. Isso te tira da armadilha do empréstimo bancário. Então, essa é a sua principal vantagem. E você, diferentemente dos empréstimos bancários, que você paga uma taxa de juros, aqui você vai pagar uma taxa de administração. Para quem que vai essa taxa de administração? Para a empresa de consórcio. Então, a empresa de consórcio, ela tem o trabalho de encontrar, neste exemplo que nós demos, um exemplo de 100 pessoas. Ela vai ter o trabalho de encontrar essas 100 pessoas, de compatibilizar os valores que cada um de vocês queiram. Portanto, se o consórcio é de 50 mil, ela tem que encontrar 100 pessoas que queiram fazer um consórcio aí de 50 mil reais. Ela tem que compatibilizar vários fatores e para ela fazer isso e para ela controlar a contribuição mensal de cada um, para ela depois emitir a carta de crédito que vai dar direito para você ir na loja e comprar o veículo, para ela fazer tudo isso, ela cobra uma taxa de administração, que é o custo que você tem em relação ao consórcio. Essa taxa de administração normalmente gira em no máximo 25% do valor do consórcio. Portanto, o consórcio é uma boa alternativa para a aquisição desses produtos. Hoje você tem consórcio de imóveis, você tem consórcio de máquinas, você tem consórcio de serviços, você tem consórcio de veículos, você tem uma variedade enorme de consórcios. Na verdade, o consórcio poderia ser feito para quase tudo, mas, como eu disse anteriormente, você tem que compatibilizar interesses. Então, você vai tomar conhecimento de consórcio relacionado àquilo que gera interesse ou desperta interesse em um grupo grande de pessoas. Portanto, entenda um pouco do consórcio e a importância do consórcio, e principalmente em relação ao custo. Se cair na prova do concurso do Banco do Brasil, uma das possibilidades mais prováveis de cair é aquilo que compara o custo que você tem com o consórcio vis-à-vis o custo que você tem com um financiamento tradicional. Este é o ponto principal do consórcio. Ele é muito mais barato do que o financiamento tradicional. Outro tipo de produto bancário de grande importância, e que eu trouxe aqui de uma forma agregada, e vou explicar por quê posteriormente, são os investimentos. Olha, a gente tem dezenas ou até centenas de opções de investimentos que nós podemos fazer nas nossas aplicações bancárias. Nós já falamos anteriormente da caderneta de poupança. Nós fizemos um recorte específico da caderneta de poupança pela importância da captação da caderneta de poupança para você financiar aquelas atividades que nós falamos, para você financiar o crédito rural, o crédito imobiliário, o crédito direto ao consumidor. Por isso que a gente colocou uma lupa na caderneta de poupança. Mas para você que vai investir aquela economia sua, você tem outras opções de investimentos e aqui nós vamos compartilhar com vocês em grandes linhas algumas dessas opções. Primeiro, é importante que vocês observem na primeira linha do PowerPoint a renda fixa. Lembrem que o contrário de renda fixa é renda variável. O contrário de renda fixa é renda variável. Renda fixa não significa renda pré-fixada. Renda fixa é um conjunto amplo de opções. A poupança, por exemplo, e eu trago ela novamente, é uma aplicação de renda fixa.
Quando você pensa no chamado certificado de depósito bancário, que é o CDB, ou recibo de depósito bancário, que é o RDB, também é uma renda fixa. O CDB pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Você tem os títulos públicos federais, que é uma variedade enorme, nós falamos isso quando nós falamos em Tesouro Direto, nós falamos da LFT, que é um título que é indexado à taxa Selic, nós falamos da NTN-B, que é indexada ao índice de preço ao consumidor ampliado ao IPCA, e falamos também da LTN, que é um título pré-fixado. Veja bem, todas aquelas aplicações são aplicações de renda fixa e que representam os chamados títulos públicos federais que eu destaco. Mas nós temos hoje uma variedade enorme de títulos privados. Nós vamos estar vendo num vídeo posterior as chamadas operações de mercado de capitais, e lá nós vamos estar falando de alguns títulos privados. Mas são inúmeras as possibilidades. As debêntures são os títulos privados mais conhecidas, mais utilizadas. Mas você tem uma variedade enorme de títulos privados que vão surgir, e se você for funcionário do Banco do Brasil, eventualmente você vai estar oferecendo títulos privados para os clientes, ou como poderíamos chamar de, nos fundos de investimento, você tem uma relação enorme de ativos que compõem os fundos de investimentos, e nos fundos de investimento também nós podemos ter títulos privados. Como eu disse, o contraponto da renda fixa é renda variável. E aí você não erre se cair na prova. Renda variável para nós, o exemplo mais apropriado para a gente se referir à renda variável é o investimento em ações. É quando você é acionista de empresas. Aí eu pergunto, você já investiu em ações alguma coisa? Se você quiser ser acionista do Banco do Brasil, você pode ser. Você pode ser funcionário do Banco do Brasil e acionista do Banco do Brasil. Com R$1.000, mais ou menos, você consegue comprar ações do Banco do Brasil, e quando você fizer isso, você pode dizer para os seus amigos que você aplica em renda variável. Porque quando você aplicar em título público, quando você aplicar em caderneta de poupança, você está aplicando em renda fixa, que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Outras opções de investimentos importantes são os fundos de investimento. Vejam você que eu separei em fundos de investimento de renda fixa e fundo de investimento de renda variável. Ora, se anteriormente eu falei de investimentos em renda fixa e de investimento em renda variável, o que tem no fundo de investimento de renda fixa? São títulos de renda fixa. Então, veja bem, os fundos de investimentos é um fundo composto por uma relação grande de papéis, por um conjunto de investimentos. Se esse conjunto de papéis que compõe esse fundo de investimento forem papéis de renda fixa, esse fundo é caracterizado como fundos de investimento de renda fixa. Se você tem dentro desse fundo títulos públicos federais, títulos privados de renda fixa, CDB, etc., você tem um fundo de investimento de renda fixa. Você sabe o que é um fundo de investimento? Na verdade, é um fundo que tem um CNPJ próprio, guarda essa informação. Cada fundo de investimento tem um CNPJ próprio. Cada fundo de investimento, e você que vai estudar esse assunto, tenha curiosidade de entrar nas redes sociais e ler um pouco sobre o fundo de investimento. O fundo de investimento, além de ter um CNPJ, ele tem uma relação de informações que ele obrigatoriamente precisa disponibilizar para aqueles que investem nesse fundo. Então, por exemplo, se você for investir em fundo de renda fixa, em algum fundo de investimento, você tem como entrar na página daquele banco e ver quais são os papéis de renda fixa que está lá dentro. Aí você vai perceber assim, o fundo tal tem 20% de títulos públicos federais,
tem 30% de títulos privados, tem 25% de CDB, enfim, você vai ter a relação completa de quais os ativos que estão dentro desse fundo de investimento. E quando você compra uma cota ou várias cotas desse fundo. Então, vamos supor que a cota mínima seja R$200. Se você aplicar R$1.000 nesse fundo de investimento, você está comprando 5 cotas desse fundo de investimento. Você investe em cotas. Outro aspecto importante relacionado a fundo de investimento é em relação ao risco desse fundo. O banco procura classificar os fundos em faixa de risco. E aí ele vai dizer para você se o risco é alto, se o risco é baixo ou se o risco é moderado. Posteriormente eu vou falar um pouquinho dessa questão de risco. Mas o fato concreto é, se você tiver um banco que classifica o risco em 3 modalidades, risco, aí ele vai chamar o fundo de fundo conservador, fundo moderado ou fundo agressivo. Conservador significa risco baixo, moderado significa risco médio, agressivo significa risco elevado. Aí eu faço uma observação. Você que está fazendo o concurso do Banco do Brasil tende a ser uma pessoa mais jovem. Aí eu vou te dar uma informação muito relevante. Normalmente, os fundos agressivos, eles rendem mais. Só que você corre o risco de, no período em que o dinheiro está aplicado, você ter surpresa. De repente, esse fundo tem um volume grande de aplicações numa determinada empresa e se as ações dessa empresa sofrem uma queda muito brusca, o fundo de investimento ele sofre o impacto dessa queda no mercado acionário. Isso eu estou falando se a gente estiver fazendo referência ao fundo de renda variável, que é o fundo onde tem dentro do fundo uma grande parcela de ações. O que as administradoras de fundo de investimento fazem? Elas procuram diversificar os ativos que compõem o fundo. Então ela coloca um pouco de ações do Banco do Brasil, um pouco de ações da Petrobras, coloca em ações de empresa da área de energia elétrica, da área de telefonia, empresas da área do agronegócio. Então ela diversifica de tal forma que você investe em ações, mas ao invés de você comprar ação de uma empresa, quando você investe num fundo de renda variável, normalmente você está investindo em várias empresas ao mesmo tempo. Ou seja, não é você que é acionista da empresa. Como eu disse anteriormente, cada fundo de investimento tem um CNPJ. Quem é acionista da empresa neste caso é o fundo de investimento. Então aquele CNPJ que você investiu nele vai pegar o seu dinheiro e vai aplicar em ações daquela empresa que compõe esse fundo de investimento. Então, para a gente concluir essa abordagem sobre investimentos, é importante que você olhe para essa relação e compreenda uma relação fundamental quando você pensa em investimento, que é o que nós chamamos de RAROC, ou seja, a relação entre risco e retorno, risco e rentabilidade. Normalmente as atividades com maior risco, ela tem uma expectativa de retorno maior. Portanto, se você fizer um cálculo do que aconteceu no mercado de renda variável nos últimos 20 anos, é bem provável que a rentabilidade foi maior do que a rentabilidade de renda fixa. Mas se você observar o que aconteceu nesses 20 anos, você vai perceber que a volatilidade da renda variável é muito grande. As ações têm oscilações enormes. Portanto, você tem que ter um coração forte para aplicar em renda variável, porque vai ter dia que você vai achar, poxa, perdi todo o meu patrimônio aplicando em ações. Mas tenha paciência, porque as ações normalmente se recuperam. Portanto, se você é um aplicador jovem e que vai aplicar no longo prazo, não precisa ter medo de aplicar em renda variável, em ações.
Mas se você é uma pessoa que é conservadora por natureza ou tem uma idade mais elevada, aí sim procure aplicações de renda fixa. Fica essa dica para você. Isso vale para aplicação em renda fixa ou renda variável, mas vale também para quando você escolher aplicar em fundos de investimento. Fundo de investimento de renda fixa é para aquelas pessoas mais conservadoras. Portanto, se você é jovem e se acha ousado, fique tranquilo e pode aplicar em fundo de investimentos de renda variável. O último produto ou serviço, depende da maneira que a gente abordar o assunto, que nós vamos compartilhar para este concurso é os seguros. Todos nós conhecemos, vivenciamos ou temos um amigo que compra o seguro do dia a dia. Quem tem automóvel normalmente paga um seguro do seu veículo. E aí tem vários aspectos em relação ao seguro que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, seguro de veículos. Vocês já observaram que quando um jovem vai fazer o seguro de um veículo, ele paga um prêmio maior do que uma pessoa de idade média, aí na faixa dos 40. Se eu não me engano, o recorte é 24 anos. Uma pessoa com idade inferior a 24 anos paga um seguro maior do que uma pessoa com a idade superior a 30? Vocês já perceberam isso? Isso tem uma explicação muito simples. As seguradoras, elas cobram pelo seguro de acordo com a probabilidade de ocorrer o sinistro. Como os jovens são mais afobados, mais atirados, há uma probabilidade maior de acontecer sinistros em veículos dirigidos por jovens do que por pessoas de uma idade mais moderada. Portanto, os jovens, de um modo geral, pagam um prêmio no seguro de valor mais significativo. Por quê? Porque as seguradoras, ela tem um histórico, ela faz uma estatística do que aconteceu no passado e a estatística do passado, ela usa essa estatística para calcular o valor do seguro. Portanto, pessoas de idades diferentes pagam seguros diferenciados. Outro recorte importante em relação ao seguro é em relação às mulheres. Normalmente, as mulheres são mais cuidadosas. De um modo geral, as mulheres pagam uma tarifa de seguro um pouco abaixo dos homens. E isso não é regra, mas são referenciais importantes e que vocês precisam saber que as seguradoras utilizam esses recortes para definir quanto ela vai cobrar pelo seguro. Esses referenciais são muito importantes. Outros referenciais importantes em relação ao preço do seguro é o tipo de bem que você compra. Eu estava observando que tem um carro da Fiat, que é o Uno Mille, era o carro mais barato no mercado. Mas se você observasse qual é o seguro pago em cima do Uno Mille, ele era muito elevado comparado ao preço total do carro. Por quê? Porque era um carro muito visado nos assaltos. Portanto, a frequência com que aquele item é roubado, ou a frequência com que aquele item sofre algum tipo de sinistro, também altera no valor que você vai pagar pelo seguro. Só que nós estamos muito focados aqui no seguro de veículo, mas existem seguros para diversos tipos de bens. Por exemplo, seguro de vida, são vários os seguros que são oferecidos aí no mercado. Seguros de bens, seguros patrimoniais, por exemplo, existem os seguros residenciais. Os seguros residenciais, você vai observar, se você tiver curiosidade, de entrar na plataforma de uma seguradora e verificar quanto é o prêmio de seguro de uma residência, você vai se surpreender. Uma casa que vale aí 200 mil reais, com diversos bens móveis dentro dessa casa, você vai pagar aí 200, 300 reais de seguro por ano. Se você for comprar um seguro de um veículo que custa este valor, você vai ver que você vai pagar 2, 3 mil reais. Veja bem, o seguro do veículo ele é proporcionalmente muito superior ao seguro do imóvel.
Por quê? Bom, primeiro que o imóvel não corre riscos que o veículo corre, porque o veículo está circulando, ele pode sofrer algum tipo de avaria ali no trânsito, pode ser roubado. O imóvel, o tipo de sinistro mais comum é o assalto a residências. Então, o que a seguradora faz? A seguradora vai fazer a seguinte conta: de cada 1.000 casas, de 1.000 imóveis que eu faço o seguro, qual é o percentual de imóveis que sofre algum tipo de avaria, um assalto ou um outro problema qualquer? Eles vão ver, vamos supor que em cada 1.000, um seja assaltado. Bom, ele vai usar essa informação para estabelecer o seguro que ele vai cobrar de você. Na minha casa, por exemplo, caiu um relâmpago numa árvore de Natal que nós fizemos no jardim e queimou todos os aparelhos eletrônicos, porque essa árvore estava ligada à energia elétrica da casa e um relâmpago queimou vários eletroeletrônicos da minha casa. É um caso raro, é um caso raro. Então, lembre-se, seguros são os mais variados e aqui eu trouxe para vocês alguns itens que são segurados. O primeiro que eu cito é o seguro patrimonial, que eu acabei de citar. Nós temos riscos especiais, que eu vou falar um pouquinho depois, mas nós temos seguro de automóvel, que é o mais comum e o mais conhecido. Seguro de vida também hoje é bastante comum. Mas eu queria chamar a atenção para os seguros especiais, porque ele tem uma natureza própria. Você pode fazer seguro, por exemplo, de acidentes. Eu citei, quando eu estava falando de seguradoras, de uma artista famosa da Rede Globo que fez seguro da perna dela. Por quê? Porque ela fazia apresentações teatrais e o instrumento de trabalho mais importante dela era a perna, porque ela dançava no palco, etc. Então você pode ter seguro, por exemplo, que eu poderia traduzir esse seguro em segurar a perna da artista. Então essa artista fez um seguro das suas pernas, porque as pernas é que permitia que ela pudesse fazer os belíssimos shows e apresentações que ela fazia no palco. Portanto, aqui eu trago uma relação de itens que são segurados. Um seguro que eu gostaria de compartilhar com vocês são seguros de bens de valor muito relevante, de valor muito significativo. Normalmente esses seguros, eles são feitos por uma seguradora, mas eles são compartilhados, portanto existe uma instituição chamada Instituição de Resseguro, onde uma seguradora contrata o seguro para um bem, mas ela repassa uma parte do risco de sinistro com uma resseguradora. Portanto, lembre-se disso. Quando você pensar em seguro, existe uma relação enorme de itens que podem ser segurados, existe a figura da resseguradora, existe a figura do cálculo do valor que você vai pagar pelo seguro, que varia de acordo com a frequência de sinistros que você consegue associar àquele tipo de seguros. Portanto, não deixe de estudar com profundidade seguros, porque quando você for trabalhar no Banco do Brasil, você vai ser estimulado a oferecer seguros para o seu cliente. Porque assim como em título de capitalização e em consórcio, as instituições financeiras conseguem uma elevada rentabilidade, os seguros também oferecem elevada rentabilidade para os bancos. Portanto, é um item de grande relevância no dia a dia das instituições financeiras e não é diferente em relação ao Banco do Brasil. Boa sorte! Aqui nós concluímos a apresentação dos produtos bancários que podem cair na prova e que você tire o máximo de proveito desse vídeo. Lembrando que depois vai ser disponibilizada uma lista de exercícios com pelo menos 200 exercícios relacionados aos conhecimentos bancários e nós teremos diversos exercícios que vão estar associados a esse conjunto de produtos bancários que nós trouxemos para vocês. Bom estudo e boa sorte!